Então, nessa ação penal 504-65-1294, continuidade do depoimento do senhor Pedro José Barusco Filho, devolvo a palavra à defesa do senhor Inácio e da senhora Marisa. O senhor estava dizendo, então, que uma estimativa é de que num contrato como esse estão envolvidas entre... Efetivamente, a comissão de licitação. E, assim, em tempo parcial, mais de 200 pessoas seguramente. Certo. Essa contratação, o senhor sabe se a Petrobras ela tinha um conselho fiscal? Conselho fiscal? Deve ter, sim, mas eu não tinha contato com o conselho fiscal. O senhor tem conhecimento se o conselho fiscal em algum momento apontou a existência de vantagens ilícitas em relação a este contrato? Eu não estou entendendo nem a relação da pergunta. Só precisa só para responder. Se o senhor conhece o fato... Não, eu não conheço. Eu não vejo a relação do conselho fiscal com vantagem ilícita também. Eu estou querendo entender a pergunta para poder responder. É só saber se o senhor conhece, se o senhor sabe se o conselho fiscal da Petrobras alguma vez identificou, apontou que esta contratação envolvia vantagens ilícitas. Eu não tenho conhecimento sobre isso. Eu nunca tive nenhuma notícia sobre isso. O senhor sabe se havia uma auditoria interna na Petrobras? Sim, claro que havia. O senhor sabe se alguma vez essa auditoria interna apontou, em relação a este contrato, a existência de alguma vantagem indevida? Não me recordo, acredito que não. O senhor sabe se a Petrobras tinha uma empresa de auditoria externa? Tinha. O senhor sabe se alguma vez essas empresas de auditoria externa apontaram a existência de vantagem indevida em relação a este contrato? Até onde eu sei, nunca apontaram. O senhor sabe se a CGU alguma vez apontou a existência de vantagem indevida em relação a esse contrato? Não tenho conhecimento. O senhor sabe se o TCU alguma vez apontou a existência de vantagem indevida em relação a este contrato? O TCU mais recentemente apontou. O senhor tem conhecimento desse fato? Eu fui citado pelo TCU. E qual ano que aconteceu isso? Eu não me recordo. E por que o senhor acha que tantos órgãos de controle acabaram passando por esses contratos sem que tivesse, com exceção, segundo o senhor, do TCU, por que nenhum dos outros órgãos de controle identificou a existência de vantagens indevidas nesses contratos? Porque não ia identificar. A vantagem devida não estava aí. A vantagem devida estava no relacionamento de alguns diretores e alguns funcionários com os agentes das empresas empreiteiras. Então, o senhor está dizendo é que para a Petrobras isso não tinha nenhum impacto. O impacto era nas empresas privadas. Bom, as licitações elas sempre eram conduzidas soberanamente pela comissão de licitação. E se não atendesse a todos os parâmetros, tá, as margens, os pareceres técnicos, as conformidades técnicas, ela não era aprovada, ou seja, ela não era nem encaminhada para a diretoria executiva. Tá? Então, na verdade, o que o senhor está dizendo é que esta contratação ela foi regular em relação à Petrobras. A menos da existência da propina. Mas eu não consigo entender esta resposta com a anterior. Quer dizer, se tinha esta, ou estava, o senhor disse que não foi identificado não foi identificada nenhuma vantagem devida pelos órgãos de controle, porque a Petrobras seguia, enfim, parâmetros rígidos, etc. Então, esse contrato estava dentro dos parâmetros da Petrobras? Estava, só que a propina não vinha explícita na planilha de preços. A planilha era uma coisa que estava combinada entre os agentes. Tá? Na documentação de contrato, de licitação, isso não aparecia. Certo, mas em relação, o senhor disse no seu depoimento que em relação a este contrato Reneste, o senhor não recebeu, teria havido uma combinação, mas o senhor não recebeu nenhuma vantagem indevida. Não recebi. E o senhor sabe se outras pessoas receberam?
Não sei dizer, porque eu não recebia, não gerenciava. Eu não recebi, portanto, eu gerenciava a minha parte, eu não recebi. A parte dos outros eu já nem sabia. Como é que eu vou saber? O senhor sabe se outras pessoas... O senhor não recebeu, não. Claro. Outras pessoas receberam? Eu não sei. Em relação ao contrato da Repar, que foi vencido pelo consórcio Compar, o senhor participou desse contrato? Do contrato, não. O contrato... Do processo de contratação. Sim, eu encaminhei para a diretoria executiva, né, juntamente com o diretor, com o gerente executivo de abastecimento, que era o meu par dentro da companhia, encaminhei o pedido para contratação, encerramento da licitação e assinatura de contrato. Nesse contrato, houve pagamento de vantagem indevida? Sim. Quantas pessoas, numa estimativa, tal como o senhor fez em relação ao outro contrato, quantas pessoas da Petrobras participaram do processo de contratação? A comissão de licitação, né, integralmente e full time, porque quando o processo... Do início ao fim, o senhor estimou no outro até cerca de 200 pessoas. Sim, porque tem projeto, a documentação de projeto... Mas aqui é a mesma coisa? Mesma coisa, certo. Basicamente. Quantas pessoas dessas 200 que o senhor citou tiveram conhecimento da existência de vantagem indevida? Eu e o diretor Duque, que eu saiba. Aqui também... o diretor Paulo Roberto, desculpa. Perfeito. Os órgãos de controle interno da Petrobras apontaram algum tipo de vantagem indevida? Não. Nesse contrato? Não. Os órgãos de controle externo apontaram em relação a esse contrato algum tipo de vantagem indevida? Como eu disse, o TCU também abriu um processo de auditoria em cima desse contrato e achou uma série de não conformidades. Né? Não conformidade técnica ou vantagem indevida? Não, vantagem indevida, só eu tenho conhecimento do TCU começar a se pronunciar sobre vantagens indevidas depois dos depoimentos do diretor Paulo e meu. Isso agora? Mais recentemente. Sim. Mas até aquele momento, só questões de superfaturamento. Até 2010 não havia nenhum... De vantagem indevida, não. Nem nesse contrato e nem no outro? Não. Em relação a essa... O senhor disse que tinha reuniões com agentes privados que contratavam com a Petrobras para discutir vantagens indevidas. O senhor participava da contratação dessa vantagem indevida? Contratação da vantagem? Do acerto. Indevida. O senhor participava do acerto? Algumas vezes, sim. O senhor sabe especificar quais foram as vezes que o senhor participou? Por exemplo, com o senhor Rogério Araújo, da Odebrecht, com o senhor Agenor Medeiros, por exemplo, eu lembro do SEMPES, o contrato SEMPES, da OAS. Né? O senhor sabe declinar mais algum contrato que o senhor tenha participado da contratação ou do acerto? Por exemplo, com a UTC, eu lembro uma vez eu tentei um acerto, o Ricardo Pessoa disse que não haveria... Em relação ao OAS, quais foram houve algum contrato da OAS que o senhor tenha participado do acerto de vantagens indevidas? O do SEMPES, com certeza, claramente, porque o Agenor, inclusive, ele era o representante do consórcio, né, das empresas. Mais algum que o senhor sabe especificar? É porque aí quando era o Odebrecht e OAS, normalmente conversava com o Odebrecht, então era o Rogério. Né? Não, mas eu quero saber o seguinte, quais contratos que envolviam a OAS que o senhor participou do acerto de vantagem indevida? Teve esse do SEMPES, teve esse Compar, teve um outro grande também, deixa eu lembrar qual que era. É um gasoduto. Reneste Reparo, o senhor participou? Porque essa participação não era pontual. Objetivo, o senhor participou? Participei. Do acerto? Sim. Em qual desses contratos o senhor participou?
Eu conversava com eles o tempo todo, assim, a gente não se reunia especificamente para fazer uma reunião e acertava tudo. Isso aí era conversado, vai ter, não vai ter, quanto vai ser. Né? E eu conversar com meus interlocutores. Independentemente do número de reuniões, em quais desses contratos o senhor participou do acerto de vantagens indevidas? Eu já citei o SEMPES, a Reneste. A Reneste. Teve um gasoduto também que eu participei. O senhor, então, em relação à Reneste, o senhor negociou com quem essa vantagem indevida? O compar foi com Rogério Araújo. Que é da Odebrecht. É. Certo. O senhor não negociou com ninguém da OAS? Eu não me recordo exatamente, mas eu falei com alguém da OAS. A gente tinha um relacionamento... A pergunta é objetiva, o senhor pode lembrar ou não. Se o senhor não se lembrar, o senhor diz que o senhor não se lembra. Eu não me lembro. O senhor conhece, já esteve num apartamento 164A no condomínio Solares do Guarujá? Não. O senhor sabe alguma coisa em relação a esse imóvel? Não. Sei o que circula na mídia, né? Mas não... Sem perguntas. Outros defensores têm perguntas? Também não tenho. Sim, perguntas. Fora da mesa. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Pela defesa de José Delmar e Léo Pinheiro, eu tenho algumas rápidas perguntas a fazer para o senhor. O senhor relatou inicialmente, respondendo às perguntas do Ministério Público, que o senhor era encarregado, ou foi encarregado pelo senhor Renato Duque, para fazer, vamos dizer assim, a organização dos valores que eram recebidos. Né? Pela casa. Pela casa, né? Era da sua responsabilidade também fazer o repasse à agremiação política, da qual ele cabia? Não. Quem tinha essa responsabilidade? Até o momento que começou a aparecer a figura do senhor João Vacari, eu não sabia exatamente quem era alguém do partido. Uhum. Depois mais em 2010, 2011, que eu comecei a participar de algumas reuniões com o senhor Vacari, eu notei que era ele e ficou claro para mim. Inclusive, tem um recebimento que esse eu pude confirmar que era o senhor Vacari. E como era o procedimento dele? Em relação ao quê? A essa divisão. Uma vez acertada a divisão, eu não sei, ele tinha o relacionamento dele com as empresas, né? Uhum. Com a MPE, com a Chain, com a Odebrecht, ele tinha o relacionamento dele. E ele saía, vamos dizer, e discutia como que ia receber, a forma de receber. Né? Entendi. Mas o acerto era feito pela casa, o acerto geral? O acerto quem fazia era o diretor Renato Duque, quem determinava os percentuais. Era ele quem determinava? Era ele que determinava. Ele acho que tem condições de esclarecer esse tipo de assunto. Entendi. O senhor, num depoimento anterior, no caso do Novo SEMPES, eu fiz uma pergunta para o senhor, no momento em que o senhor não sabia, disse o seguinte: olha, o senhor disse num seu depoimento que num determinado momento o senhor não sabia por que estava recebendo e nem por que estavam lhe pagando. É correta essa afirmação, né? Não, em alguns casos sim, né? Mas já era um sistema estabelecido, né? É possível dizer a partir disso que seria uma regra geral esse pagamento de 1% para casa? Uma regra geral, volto a dizer, com esse grupo de empresas. Exato. Né? Essas empresas sim. Que a denúncia descreve como empresa do cartel. Né? O senhor diz num depoimento, aqui, Excelência, eu vou primeiro pegar o ponto do depoimento, depois eu cito o processo, que senão eu tenho que voltar lá em cima. Só deixa eu ver aqui rapidinho. O senhor disse no depoimento nos autos 503-65-18-76 de 2015. Aqui, deixa eu ir no ponto. Respondendo à pergunta do juízo, o
senhor dizia o seguinte, pergunta do juízo. Eu não entendi muito bem, o senhor mencionou que o senhor Mário Góes fazia essa intermediação, mas era ele que negociava os pagamentos? Os pagamentos sim, mas quem? Reticências, o senhor disse. O juiz pergunta, o acerto da propina? Quem negociou isso? Perguntou o juiz. Meritíssimo, é o que eu falei, era sistemático. Acontecia o resultado da licitação, a gente mais ou menos estabelecia o padrão, aí chegava o Mário Góes, Andrade ganhou esse contrato aqui, eu perguntava para o Duque também, como é que vai ser isso aqui? Vamos fazer assim, juiz federal. Mas tem que combinar, imagina, o que tenha sido combinado com o pessoal da empreiteira no primeiro momento. Mas a combinação não era contrato a contrato, já havia uma combinação geral. Não, existe a base geral, né, assim, o padrão, mas era estabelecido contrato a contrato. Tá, mas a base geral já havia sido estabelecida num primeiro momento. Não, é aquele que eu falei, 2% para os contratos de EP, 1% para o abastecimento, 1% para a área de serviço nos contratos de abastecimento. Essa é a regra geral. Posso fazer um adendo aqui? Porque a gente vai lembrando as coisas, complementando uma pergunta aqui. Quando o senhor falou de Mário Góes, eu me lembrei qual foi o gasoduto. Foi o gasoduto Urucu-Manaus, contrato da OAS. Houve a propina, a OAS pagou integralmente, pagou através do senhor Mário Góes. Eu me lembrei agora que o senhor Mário Góes também era operador da OAS. Tá certo. Uma outra coisa. Nas obras, especificamente da Renest, o senhor lembra mais ou menos de como foram as licitações, o bid e o rebid? O senhor tem lembrança desses fatos? Tenho lembrança, não totalmente, né, de detalhes, mas eu lembro assim, do que aconteceu de uma forma global. Né, porque aconteceu com os pacotes grandes, né, que envolveu essas empresas do cartel. Entendi. A licitação foi concluída em 2009, né? E o contrato assinado em 2009, é correto? Eu acho que 2009 e 2010, né? 9 e 10, né? Mais ou menos por aí. Tá. E o senhor lembra se a Petrobras, nesse caso específico, ela ficou de fornecer determinados equipamentos para a obra? Olha, eu não lembro especificamente, mas isso comumente acontecia. Quando você tinha assim, um equipamento muito grande, um forno, que a gente chamava de itens de fornecimento demorado, né? Long lead items em inglês, a Petrobras puxava para si alguns fornos, alguns reatores, e quem fazia essas licitações era de materiais e entregava esses equipamentos na obra. Isso acontecia bastante. Nesse caso, o senhor lembra se aconteceu? Aconteceu, acho que aconteceu. O senhor lembra se atrasou a entrega dos equipamentos? Especificamente no eu já não lembro, Tá. Em relação ao projeto executivo, o senhor lembra se nesse caso, no caso da Renest, a Petrobras ela se comprometeu a entregar o projeto executivo? Projeto executivo? Em alguns casos sim, em outros não, porque assim, para entregar o projeto executivo a gente tem que desenvolver até uma fase bastante elevada bastante avançada do projeto, né? Mas normalmente a Petrobras entregava o projeto básico e o que a gente chamava de FEED, que eram como se fosse um avanço do projeto básico, era o Front End Engineering Design, que era o FEED, tá? O senhor lembra se, no caso específico da Renest, a Petrobras se comprometeu a entregar o projeto executivo? Eu não me recordo exatamente. Levando em consideração o seu conhecimento técnico, o senhor é engenheiro civil com mais de décadas na Sou engenheiro naval. Engenheiro naval. Mas o senhor trabalhou na Petrobras durante muitos anos. 32 anos. 32 anos. Eu vou levar isso em consideração para essa pergunta. E principalmente a qualidade de chefe executivo da diretoria de serviços. O senhor, gerente executivo. Doutor, pelo adiantado da hora, vamos mais direto nas perguntas. Excelência, eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Não sei se Vossa Excelência tem algum compromisso, mas a gente tem um compromisso aqui com o processo. Sim, mas se fizer a pergunta vai mais rápido a audiência, ao invés de ficar fazendo todos esses considerandos. Certo? Por gentileza. Sem dúvida, Excelência. Sem dúvida. Qual que é a pergunta, então? Ok. Se Vossa Excelência não interromper, vai mais rápido ainda. Tá bom, doutor. Qual é a pergunta? Sr. Pedro Barusco,
na qualidade técnica que o senhor tem, se houver o atraso na entrega do projeto executivo, isso traz impactos financeiros na obra? Claro. Atraso de entrega de material, conclusão do projeto executivo, não contratação, mobilização da mão de obra. Tem vários impactos que podem acontecer e que causam atrasos Mas, por exemplo, a licitação em si já foi um grande atraso para a RENEST, porque foram 2 processos de bid, rebid, e depois mais 6 meses de negociação. Só de licitação foi 1 ano. O doutor Paulo Roberto ficava cobrando da gente direto. Como é que pode uma licitação demorar mais de 1 ano? Então esse também foi um outro fator de atraso muito importante. O doutor Paulo Roberto não ficava passivo, não ficava indiferente a esses atrasos? Não, a gente não ficava indiferente, mas o que aconteceu? Chegou num momento que a gente ficou sem ação. Nós estávamos de frente ao cartel sem ação, porque a gente estava com preço alto, as empresas travadas, tanto que depois, no segundo momento, a gente passou a convidar 40 empresas, baixamos a qualificação técnica necessária para poder botar mais empresas, e as licitações passaram a ter 45 empresas, 50 empresas. Aí nós começamos a ter outro tipo de problema. Então, quando essas empresas do cartel, vocês sentiram que isso passou a atrapalhar o desempenho da Petrobras nessas licitações, os senhores tomaram uma atitude de convidar outras empresas? Sim, nos próximos processos. Foi a atitude que a gente tomou. Vamos fazer assim, vamos baixar a qualificação técnica necessária, né, o filtro, né, das empresas. Sim. E aí passamos, pode notar que depois daquele primeiro pacote grande de 12 pacotes de licitação da RENEST, as licitações passaram a apresentar 40, principalmente no Compeg, 40, 45 empresas. Mas a gente tinha um problema de qualidade, de empresas que não tinham tanta competência e qualificação, começaram a ganhar contratos e começaram a devolver os contratos, quebraram. Entendi. Especificamente, doutor Pedro, numa hipótese de uma licitação ter sido vencida e contratada num determinado ano, e o projeto executivo ter levado 3 anos, isso traz um impacto significativo financeiro para a obra? Claro. Tá. Na hipótese, então, do contrato da RENEST, da licitação ter sido concluída em 2009 e o projeto executivo ter sido entregue apenas em 2012, isso, sem dúvida alguma, impactou financeiramente? Mas a gente tem que olhar o que aconteceu exatamente, se não foi entregue, porque você está me perguntando detalhes de um contrato, né? Não, apenas se isso impacta mas isso não é tão simples, porque provavelmente não foi entregue o projeto 100% do projeto executivo, mas deve ter sido entregue partes ao longo do processo, não foi entregue totalmente, foi completado a entrega do projeto executivo em 2012, né, ou 2011. Tá. Senhor Pedro, em todas as hipóteses, em todos os casos em que houve acerto de propinas, as vantagens indevidas foram pagas pontualmente, ou houve casos em que não houve pagamento? Vários casos em que não houve pagamento. O senhor poderia dizer em que casos não teria havido pagamento? Por exemplo, eu já citei em outros depoimentos, as combinações com a empresa Camargo Correia, eu não recebi nada. Tá. É correto dizer que em determinados contratos não viabilizavam o pagamento, levando em consideração o preço que foi acertado no contrato? Desculpa, eu não entendi a pergunta. É correto dizer que determinados contratos não permitiam o pagamento de propina, levando em consideração o preço que foi acertado no contrato? Algumas vezes isso acontecia, realmente. O contrato era muito difícil, os preços estavam muito, vamos dizer, competitivos, né? E não havia eles alegavam que não havia margem para propina, porque às vezes as empresas também têm, às vezes por algum problema, têm resultados negativos em alguns contratos, né? Então, não obstante o acerto anterior, o contrato não viabilizava o pagamento, levando em consideração os custos financeiros. Olha, tinha todas as situações, tá? Por exemplo, teve um contrato que eu me lembro, que não foi com as empresas aqui comentadas, foi com a Keppel FELS, onde estava acertado um pagamento de 1% de propina. Foi a reforma da balsa BGL1.
o contrato foi tão de complexa execução e tantas, vamos dizer, problemas durante a execução com alteração de projeto e tal, que a Keppel, o representante da Keppel chegou para mim e falou assim, olha, não vai dar para pagar nada, porque a Keppel vai ter prejuízo no contrato devido a todos esses problemas, e não foi pago nada. Isso aconteceu. Tá. Havia um departamento responsável especificamente pela fazer a estimativa dos preços, não é? Dentro da engenharia tinha uma área de orçamentação, sim. Tá? Só que era uma área de orçamentação que era utilizada nos processos licitatórios e fornecia informações e dados, tá, sobre solicitações, né, que eram feitas pelo resto da companhia. Então, ou seja, o pessoal às vezes perguntava quanto que é mais ou menos uma unidade assim, 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 aí se dava uma estimativa para análise e tal. Agora, vamos dizer, a atribuição exclusiva era montar os orçamentos de cada um dos pacotes licitatórios conduzidos pela engenharia. Tá? Isso era feito durante o processo licitatório, não era feito previamente, era feito durante. Tá? Entendi. E havia alguma suspeita relacionada a alguém dessa área de orçamentação? Olha, eu nunca tive esse tipo de problema e nunca teve nem denúncia, nada. Por quê? Porque esse departamento de orçamentação, para cada licitação eles designavam um grupo independente, que era como se fosse um grupo de uma empresa qualquer, mais uma empresa fazendo, vamos dizer, o bid, né, preparando uma proposta. Por quê? Porque ele tinha que receber todas as especificações que os proponentes recebiam, tinha que seguir o mesmo regime tributário, o mesmo regime legal, receber todas as circulares que eram colocadas durante o processo. Ele tinha que fazer um orçamento dentro das mesmas condições que os proponentes faziam. Né? E ele fechava o envelope de orçamento na véspera e entregava para o chefe da comissão. E quem fechava o envelope era uma pessoa e entregava para outra pessoa, que só abria depois de recebidas as propostas. Então, se tivesse algum vazamento de informação, né, a gente saberia da onde teria sido vazado. O senhor em algum momento teve acesso ao valor do orçamento antes? Né? Não. Inclusive eu fazia questão de não saber, para não ter nem... A orientação é, quem abria o envelope era o chefe da comissão. Certo. A única pessoa que, então, as únicas pessoas que sabiam do valor do orçamento, da estimativa do orçamento? Dos pacotes licitatórios. Dos pacotes licitatórios. Era a comissão de licitação? Não, ninguém. Só o presidente? Não. Isso não. Respondeu agora. Acabei de responder. Iva botava a estimativa no envelope fechado, lacrado, entregava para o chefe da comissão como se fosse uma proposta, só que ele entregava no dia anterior. Esse envelope lacrado só era aberto depois da ata de recebimento das propostas. Já respondeu essa questão. Todo mundo dá o aceite, entendeu? O orçamento só era aberto depois. Então, se alguém se vazasse, quem sabia era a pessoa da área de orçamentação que tinha fechado o envelope. Entendi. Quando as empresas entregavam as propostas e era feita a classificação das propostas, o valor da estimativa era apresentado às empresas? Não. As empresas não sabiam do valor? Não, é o seguinte, recebia-se as propostas, aí a comissão fazia uma ata de aceitação, se todo mundo não tivesse recurso, né? Todo mundo aceitasse, aí o chefe da comissão, tá, abria a estimativa para fazer a análise junto com a comissão. Nesse momento a comissão ficava sabendo. Era isso que eu queria saber. Mas o que acontecia era o seguinte, quando havia rebid, ou quando se chamava uma empresa para negociar, porque além da licitação tinha negociação pós-licitação. A comissão sempre tentava trazer os preços para baixo. Então, muitas vezes nessas negociações, vamos dizer, a meta da Petrobras, né, ela ficava assim, meio as pessoas, quem estava negociando percebia a meta que a comissão de licitação queria chegar. Então, mais ou menos imaginava qual seria o orçamento. Qual era o alvo. E se não fechasse, houvesse um rebid, tá? Aí esse preço já era um rebid de uma coisa que já tinha sido negociada. Então, aí esse preço já ficava um pouco vulnerável, né, num rebid. Vou interromper aqui pelo tamanho do áudio. Tem muitas